Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite, meninos. Tudo bem? Olha nós aqui, mais uma segunda-feira, firme e forte no nosso evangelho. Tão bom isso, né, gente? Essa que eu tô arrumando aqui organizando minha baguncinha. É tão bom a gente ter esse compromisso. Noite boa, Cá. Boa noite. Esse compromisso em primeiro lugar com Deus, com Jesus, com a espiritualidade que vem. A gente sempre fala isso, né? Essa equipe espiritual, né? Essa egrégora se compromete a estar com a gente nos nossos lares, para fazer todo o trabalho do evangelho. E como é bom isso, né? Como é bom a gente entender isso verdadeiramente, e mais do que entender, a gente sentir isso. Boa noite para quem tá entrando. É mágico, é mágico a gente poder sentir essas energias que eles trazem pra gente e todo o resto. Sempre sob o comando de Jesus. Pra todo mundo aqui. Então não esqueçam, mandando aviãozinho pra família, mandando aviãozinho pros amigos, pra todo mundo fazer evangelho no lar, né? Pra todo mundo sentir o que é o evangelho no lar, os benefícios. Boa noite, amores. E não se esqueçam da água. Coloquem a sua água para fluidificar. Minha garrafinha já tá aqui. Lembrando que é individual, tá? Cada um com a sua necessidade. A espiritualidade vai colocar o remedinho que cada um precisa no copo, na garrafinha, na xícara. Não importa o recipiente, viu, gente? Me perguntam bastante sobre isso, né? Se tem que ser de vidro, de plástico, não importa. Isso é indiferente. O importante é ser individual. Então vamos lá. Meus olhos já estão aqui. Espero que vocês tenham tido uma semana muito produtiva. Inclusive vai ser o nosso tema de hoje, né? Que a gente possa estar praticando o evangelho, né? Que a gente aprende aqui, como se diz, diuturnamente, 24 horas por dia, a começar pela nossa família, né? Nossos filhos, marido, esposa, pais, e por aí vai, né? Que a gente possa estar vivenciando o evangelho pelo coração, que é isso que ele quer, né? Então vamos lá, gente, vamos lá. Para quem está iniciando hoje, quem é primeiro dia de evangelho, corre pegar sua água individual para ser fluidificada. Olha eu batendo aqui na mesinha. E a gente vai entrar com a nossa, enquanto a gente vai fazendo a leiturinha inicial do nosso Gotas de Esperança, hoje mensagem par. Então vamos ver o que a nossa linda e maravilhosa espiritualidade está reservando pra gente. É uma mensagem que vai caber para todo mundo, né, gente? O que sair daqui vai entrar aqui. Todo mundo junto, independente de crenças, de qualquer coisa,
né? A gente está aqui todo mundo junto para aprender, aprender a respeitar, principalmente a amar. Mensagem de número 126. Você é que se escolhe. Você mesmo se escolhe para isto ou aquilo de acordo como se posiciona perante a vida. Deus lhe confirma a boa disposição íntima. Se for a riqueza, Deus o confirmará para usar os recursos amoedados em favor dos outros. Se for a cultura, Deus o confirmará com ela para iluminar a sua volta. Se for o bem, Deus o confirmará para com ela iluminar a sua volta. Continuando. Se o bem, Deus o confirmará para levar a paz aos outros. Escolha-se para ajudar os outros, para progredir sempre. E assim será. Tudo depende de você. Para o lado bom que você toma, Deus o confirma. Na encruzilhada da vida, só você pode decidir qual estrada tomar. Então a espiritualidade está falando aqui pra gente que nós temos, e que a gente vai falar hoje também sobre isso, o livre-arbítrio. Deus deu pra gente o livre-arbítrio. A gente aprendeu que Deus não castiga ninguém. Deus é um Pai tão justo, de tanto amor, de tanta justiça, que Ele não castiga ninguém. Nós sofremos as consequências dos nossos atos. E aqui está falando, se você tem a riqueza, Deus vai te confirmar para que você possa usar os seus recursos também para iluminar a sua volta. Se você tem o bem dentro de você, leva a paz para os outros. Que a gente possa dar valor àquilo que a gente tem, mas que a gente possa também compartilhar. E assim será. Tudo depende de você. Para o lado bom que você toma, Deus te confirma. Então, se você escolher o lado correto, o lado bom, você sempre vai ter a ajuda de Deus, a ajuda dos bons espíritos. Na encruzilhada da vida, só você pode decidir qual estrada tomar. E a partir do que a gente vai falar isso também no nosso evangelho, se a gente tem a bondade no nosso coração, a gente sabe qual caminho a gente vai escolher. A gente sabe, e a gente sempre vai ter ajuda da espiritualidade, o nosso mentor conversando, intuindo para que a gente faça, para que a gente tome a decisão correta. Linda essa mensagem pra gente hoje. Então vamos fechar nossos olhos. Respira fundo. Sente essa energia, essa magia. Sente essa frequência que vem do outro lado. Deixa entrar no seu coração. É Deus.
pedindo para você, como um bom filho, que você siga o bom caminho, que você siga o caminho do Cristo, para que você possa servir a Jesus. E servir a Jesus significa fazer o bem aqui na terra, se doar aqui na terra. E que a gente tenha a mais absoluta certeza de que todo bem que a gente fizer, como se diz, vai ser o nosso advogado lá na frente, porque tudo volta. Não como a gente quer, mas como Deus quer, e no tempo de Deus. Que tenhamos essa sabedoria, que essa energia, essa frequência de luz possa alcançar todos aqueles que necessitam, aqueles que precisam, que estejam dentro do nosso lar, que estejam fora, que estejam em hospitais, que possam receber essa luz de Deus, essa luz que vem dessa fonte inesgotável, que é Deus, é o nosso Pai. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, trazendo a paz, proteção para nossa família, a espiritualidade que vai aplicar os passes, que vai fazer os tratamentos. A gente agradece aos nossos entes queridos que estejam aqui, que vão participar do Evangelho com a gente, e todos os espíritos que se guiaram pela luz do Evangelho, sejam muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Damos início a mais um Evangelho de muito amor, dizendo: graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Tem uma mensagem linda aqui da arte Lorna Gonzalez. Eu sou péssima para outras línguas. Gracias por los hermosos mensajes. Los disfruto cada vez que puedo. Un abra lleno de bendiciones, Lorna. A usted também. Que legal, que legal. Então, a gente está aqui, ó, no nosso Caminho, Verdade e Vida do Espírito Emmanuel, né? Que foi o guia espiritual do Chico Xavier aqui na Terra, pela mediunidade do nosso querido Chico. E a gente está no capítulo 34, de nome, título, Comer e Beber. Emmanuel usa uma passagem aqui que está em Lucas, capítulo 13, versículo 26, que fala assim, Jesus fala, né? Então, começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença e tens ensinado nas nossas ruas. Jesus. E aí vamos ver o que é rapidinho a leitura, viu, gente? O que o Emmanuel fala pra gente? Ele fala assim, o versículo de Lucas, aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. O quadro reflete a situação, aí ele vai falar como que funciona esse versículo na nossa vida. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes que apenas
falaram em demasia, reportando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre, de novo, a porta espiritual, olha que interessante como ele fala, né, gente? No dia da análise minuciosa, que é quando a gente faz a passagem. E olha que interessante, quando a morte abre, de novo. Vocês entenderam? Por quê? A vida, gente, é uma só. A vida é uma só. Quantas vezes a gente já passou pela morte do corpo físico? Quantas vezes? E quantas vezes a gente vai passar? Então ele fala aqui, no dia da análise, vou repetir, minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Vou repetir, conheceram e disseminaram nas ruas. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Ou seja, ele está fazendo essa comparação de que os religiosos conheceram Jesus e só disseminaram, né, pela boca os ensinamentos pelas ruas. E aí ele fala, Jesus também conheceu Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai, junto dos homens. Jesus aqui na terra viveu o amor do Pai junto de nós. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar de recompensa, sem pedir nada em troca. Enzo entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. E para terminar, o homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta, para uma vida mais elevada. Né? Então, olha a comparação que ele faz dos irracionais, né? Que são aqueles que fazem tudo pelo instinto, com os filhos das nações que nascem na terra para uma vida mais elevada. Porque aquele que é irracional, que age pelo instinto, a gente sabe que vai ficar um bom tempo sem voltar para a Terra, sem reencarnar na Terra, por conta dessa transição planetária.
Agora, os que continuarem a nascer na terra viverão para uma vida mais alta. Então, por isso que não dá tempo mais da gente viver no irracional. Então, eu vou ler as minhas considerações. Qualquer comentário vocês podem fazer, viu, gente? Eu acho bacana o comentário de vocês, que só enriquece o evangelho, viu? Comentários, exemplos, tá? É muito bacana. Então, aqui nesse texto, o Emmanuel fala pra gente dessas muitas pessoas que falam em nome de Jesus, né? Falam em nome de Jesus. Então, como ele fala, elas entendem e elas acreditam que comem e bebem na presença do Mestre, né? Mas a lição do Evangelho não transforma verdadeiramente o coração dessas pessoas. E sobre a fé, né? A gente fala muito da fé. É claro que a fé é extremamente, extremamente importante na nossa vida, né? Quem vive sem a fé, independente do tipo de fé, vive uma vida sofrida, vive uma vida pobre, né? Pobre de Deus. Então a fé, ela é extremamente importante para a nossa vida. A fé, como a maioria das pessoas fala, né? Ela faz faz parte daquele caminho que a gente fala que vai ser, vai levar a gente para a salvação da nossa alma, né? Ela faz parte desse caminho, a fé. Mas esse tipo de fé não é suficiente para salvar a nossa alma, né? Esse tipo de fé que o Emmanuel fala nesse texto não é suficiente para que a nossa alma seja salva, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que têm uma fé fervorosa em Deus, né? Uma fé cega em Deus. Mas essas pessoas, elas vivenciam, como o Emmanuel fala, né? Elas vivenciam o Evangelho só nas palavras. Só nas palavras e no intelectual. Só na mente. Não vem pra cá, né? Elas não se transformam, né? Não se transformam em pessoas melhores. Falam, disseminam nas ruas, mas não se transformam. Aí, como ele fala, são pessoas que fecham a porta para um filho que cometeu um erro. São pessoas arrogantes, pessoas que humilham outras pessoas que têm uma inteligência menor, ou até pessoas que erram. Essas pessoas humilham, né? Essas pessoas, quando elas são contrariadas, né? Você consegue rapidinho conhecer o que vai no coração delas. É só você contrariar, é só você pisar no calo. Rapidinho a gente vê quem são essas pessoas.
né, que falam de Jesus, né, falam em nome de Jesus, mas não praticam efetivamente, né? E pior ainda, né? São pessoas que é capaz de elas pedirem para Deus eliminarem essas pessoas do caminho delas, né? Então são pessoas, esse tipo de pessoa, né, não tem indulgência, não tem a compreensão que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ensinou pra gente. Que a gente fala tanto, né, do perdão, da compreensão. Essas pessoas não conseguem, não têm. Então, a fé, no caso dessas pessoas, né? A fé, esse tipo de fé que elas têm, não vai ser a salvação dessas pessoas quando fizerem a passagem, né? Eu vejo muito, né? Muito na internet, nessas páginas que espiritualizadas, religiosas, né? Pessoas que foram curadas, ou pessoas que tiveram, como que eu posso dizer, livramentos, né? Por exemplo, se livraram de um atropelamento, de um acidente. E aí eu ouço as pessoas falando assim, ai, mas Deus é muito bom, Deus é muito bom. Por que que Deus é bom? Só porque salvou aquela pessoa. Então, aquela pessoa que sofreu o acidente, né, que teve uma doença, que desencarnou, Deus não foi bom, né? Então, é uma fé cega, é uma fé limitada. Como a gente aprendeu, né, numa passagem de Tiago, a fé sem obras é uma fé morta. A fé sem obras é uma fé morta. Por que que é uma fé morta? Porque não tem as ações, não tem o exemplo, né, do comportamento de Jesus. Então de nada adianta. Aí a gente aprendeu também na doutrina espírita, a gente tem aqui um evangelho falando sobre esse item, fora da caridade não há salvação. Né? Eu amo esse item. E é claro que a gente sabe que no mundo que a gente vive, no planeta que a gente vive, o nosso corpo precisa de comida, o nosso corpo precisa se vestir, se proteger, né? A gente precisa de um lar. A Ritinha tá falando aqui pra gente, na Bíblia fala, a tudo dai graças, o bom e o mal aos nossos olhos. Por isso que a gente fala, a fé de muitas pessoas é limitada, né? Então, aconteceu alguma coisa ruim pra mim, Jesus me abandonou, né? Jesus sabe daquilo que a gente precisa. Exatamente, a gente vai falar, perfeito. Então a gente habita um planeta onde a gente precisa comer, beber, se vestir, se abrigar. Então é muito genuíno a caridade da doação de comida. Claro, né? Eu faço isso, né? A Rita faz isso, da caridade, da comida, da roupa, do lanche. Mas a verdadeira caridade
que não precisa de dinheiro, não precisa ser rico. É o amor de Deus, é o amor divino, é o amor de Deus em movimento na nossa vida. Né? Por isso que quando eu saio para entregar lanche, eu sinto a necessidade de conversar, de ouvir o que eles têm para falar pra gente, né? E com uma simples palavra, um simples gesto, você muda a vida da pessoa, né? Você pode fazer a pessoa no dia seguinte se libertar de droga. A fé é acreditar que Deus já está no nosso futuro, é acreditar que a vida continua. E aí, esse tipo de fé, esse tipo de caridade, né, que é o amor, e não só, seja qual for a caridade, né, mas a caridade que vem do coração, ela beneficia quem recebe, só que a gente sabe que o maior beneficiado é aquele que pratica, é aquele que se doa, né? E muito importante, essa pessoa ela vai inspirar outras pessoas, né, a fazerem o mesmo. A Renatinha fala pra gente, alimenta a alma, nossa senhora, dando atenção a pessoas que passam desapercebidas. A Renatinha também sabe disso. Então, vocês são inspiração, né? E aí é por esse caminho, esse é o caminho pra gente encontrar a salvação da alma, né? Não é só o falar, disseminar, e mesmo a prática que não venha do coração, né? Aquela prática obrigatória, também a gente tem que tomar cuidado com isso. E como ele fala, da gente não esperar nada em troca. Nunca esperar nada em troca. Porque tudo, como a gente falou lá no início, pela oração que a gente fez no início, né? Todo bem que a gente faz hoje vai ser, é uma frase, né? Eu não lembro nem quem falou. Vai ser o nosso advogado lá na frente. Então, eu praticando o bem, eu posso ter certeza que as bênçãos vão voltar para mim. Só que elas vão voltar de várias formas. Não adianta eu ficar esperando, eu doei dinheiro, eu quero receber dinheiro, hein? Ó o escambo, né? É escambo que fala? Gente, eu quero receber dinheiro porque eu doei dinheiro, tá? Eu doei um móvel, né? Eu quero receber em matéria. Não, essas bênçãos vão retornar para mim de várias formas, em forma de saúde, em forma de um emprego novo, em forma do perdão de um filho, de um pai, de uma mãe. E no tempo de Deus, como a gente falou, no tempo de Deus. A Rita fala pra gente novamente, a Bíblia, que é o manual do fabricante, diz: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Fazer aos outros e a mim vai estar fazendo. É isso mesmo. Por isso que a gente fala, sejamos servos do Cristo. Como que a gente é servo do Cristo? Ajudando ao outro. A cada palavra de carinho, a cada perdão que você liberar, é a Jesus que você está fazendo. Vamos continuar, estamos no final.
Aí eu vou só ler, gente, um texto rapidinho aqui do nosso evangelho, que está no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. No item, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, né? Enquanto a máxima é que não está o nome do espírito que deixou essa mensagem aqui pra gente, mas não importa. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, ela se apoia sobre um princípio universal, ela abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. Agora, o dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto esse dogma. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, mantém e sanciona a irritação entre os sectários, né? Entre as seitas dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo. O separa mesmo no campo de repouso. A gente sabe que, infelizmente, há pouco tempo, há poucos dias atrás, um padre, né, na igreja, fala durante a missa que o demônio frequenta casas espíritas, que quem frequenta centros espíritas não são pessoas do bem. Aí a gente pergunta, se considera cristão, né? Fala e tá separando os irmãos. O que a gente fala aqui? Não importa a religião, né? O catolicismo, o evangélico, não importa. O umbandista. O que importa é Deus, Jesus no seu coração, é fazer o bem, praticar a caridade, comer e beber na presença do Mestre. De que adianta eu estar aqui falando, e eu sair daqui, maltratar os meus filhos, maltratar os animais, maltratar os meus amigos, falar mal, não perdoar, né? Então é complicado. Então a gente vê esse tipo de religioso até hoje, que existia há 2000 anos. Então por isso o nosso capítulo anterior sobre recapitulações, né? Tá aqui no Instagram. É isso, é a gente repetir erros do passado, a gente ainda repete. E isso, a Rita tá lembrando aqui pra gente, o preto velho da Umbanda, o mentor da casa espírita, o intercessor da igreja evangélica, é o mesmo espírito em roupagens diferentes, né? A gente sabe que muitos, não são poucos, viu, gente? Espíritos protetores de casas espíritas foram padres, né, quando encarnados. Então, só finalizando aqui, a máxima, fora da caridade não há salvação,
é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com essa máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Eu vou só vou fechar aqui e vou terminar aqui. Por isso que eu falei no início, gente, não importa qual é a sua religião, não importa qual o time de futebol que você torce, não importa qual é o seu lado de política, se você fizer o bem, tá tudo certo, a gente vai se encontrar, a gente vai caminhar junto, um respeitando o outro, né? A gente vai sim comer e beber juntos na presença de Jesus. Então, vamos terminar aqui. Falando sobre a prática da caridade, né? A prática da caridade, na maioria das vezes, transforma sim as pessoas, né? Ela acaba com a prática mesmo, né? Com a continuidade. Não é fazer só uma vez, é procurar estar sempre fazendo. Ela acaba transformando a pessoa no sentido de deixar a pessoa menos endurecida, né? Menos crítica, menos julgadora. Os preconceitos vão diminuindo, né? A gente encontra nas ruas pessoas de todos os credos, de todo tipo de gente, e a gente tá lá para levar um alimento, para levar uma roupa, para levar uma palavra, para levar um fluido. Só isso. E não importa o que eu vou receber hoje ou amanhã, mas eu vou receber. Então acaba transformando sim, né? Claro que tem pessoas que vão, a gente já falou sobre isso, né, no Evangelho, que vão por obrigação, ok, super válido, mas a prática faz melhorar. Daí a gente tem que fazer, né, também o nosso exame de consciência. Se nós também, né, se a gente também não está comendo, achando que está comendo e bebendo na presença do Cristo, mas a gente não está deixando o Evangelho entrar no nosso coração, simplesmente por conta de orgulho, de egoísmo, né? Ah não, aquela pessoa fez aquilo comigo, não vou perdoar não, né? Então eu tô falando aqui pra vocês, gente, perdoa, né? Liberta, perdão, liberta, né? Mas aquela pessoa pisou no meu calo, não merece meu perdão, né? O que é isso? É o meu orgulho, né? O meu ego. Aí eu te faço uma pergunta assim, pra você aí. Quem te conhece, né? As pessoas que te conhecem, elas podem dizer que você é um verdadeiro cristão? Né? Que você vive o Evangelho em palavras, em pensamentos, em atitudes? Se eu perguntar pra alguém que te conhece, né? Você é uma pessoa indulgente, você é uma pessoa que perdoa, você é uma pessoa piedosa, né?
caridosa, você é uma pessoa que ajuda verdadeiramente sem esperar nada em troca, né? Eu ajudei, eu não quero nada em troca, não preciso. Você é assim? Você quer o outro feliz? Você se compraz, você se alegra com a felicidade do outro? Mesmo que o outro tenha pisado no seu calo, mesmo que o outro tenha te contrariado, se você vê ele feliz, você fica feliz? A Luciana, se alguém falar que sim sobre mim, digo que é mentira. Brincadeira, não é não? Te conheço. E aí, como o Emmanuel fala, né, pra gente terminar, a gente precisa entender o outro. Entender. A gente precisa compreender a condição do outro, né? Como Jesus fez com a gente. Eu vou até repetir rapidinho essa passagem de Jesus que é maravilhosa. Jesus viveu o amor do Pai junto dos homens, ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana sem cogitar recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Jesus não queria saber se a gente ia entender. E é claro que a gente não entendeu. É claro que muitos não entenderam Jesus, tanto que condenaram Jesus, né? Apontaram o dedo para ele. Crucificado, ele vai ser morto, né? Mas ele entendia cada um de nós. Quando isso acontecer com a gente, quando a gente entender que cada um tem o seu tempo, né? Nós temos o nosso conhecimento, né? A gente está aqui toda segunda-feira estudando, né? Durante o dia a dia, a gente procura ver alguma coisinha. Eu tenho que entender aquele outro que não tem o conhecimento, né? Que eu tenho. Pô, mas aquela pessoa, olha o que ela fez. Não, não é possível. Meu Deus do céu, não é possível que ela fez aquilo. Não, não. É louca. Sim. Ela fez e ela não sabe que tá fazendo errado. Ela não sabe. Porque ela tá numa outra condição. A Rita fala, somos muito imperfeitos. E o fato de reconhecer que não somos como você descreveu, já nos dá um guia de que temos que buscar, né? É o dia a dia, é a construção. Então, quando isso acontecer, que a gente entender verdadeiramente, eu falo aqui em casa, eu falo para os meus filhos, eu não quero mais a palavra, são duas palavrinhas, né? Na verdade, bem feito. Não. Não. Eu não sou juiz de nada. Você não é juiz de nada. Ele errou? Errou. Ele vai ter que dar conta daquilo que ele fez. Assim como a gente, lógico. Mas o juiz está lá em cima. Não sou eu. Para eu falar bem feito. Mereceu. Então, quando a gente entender isso no nosso coração, aí sim, a gente vai poder agir com menos crítica, com menos julgamento, né? E como ele fala, nós não somos mais
racionais. Saímos dessa fase, saímos da fase do irracional, saímos da fase do instinto, né? A gente tem por dever de usar a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso livre-arbítrio para fazer o bem de forma correta. É obrigação, né? A gente já tem o entendimento do Evangelho do Cristo de Jesus. A gente já tem a nossa moralidade, né? A gente sabe o que é o amor, como a gente fala, o perdão, a caridade, a gente já sabe, né? A gente já tem a consciência, isso eu tenho plena certeza que todo mundo aqui já tem a consciência do bem e do mal. A gente já sabe, né? O certo e errado. E tudo isso aqui, gente, para fazer a gente melhor a cada dia, né? Aqui na Terra, enquanto encarnados. Porque a gente, quando chegar lá do outro lado, ninguém vai perguntar: o que você construiu? Qual foi seu emprego? Qual era o teu sobrenome? Qual a sua formação? E para terminar, falando em fé, né, que a gente falou aqui, nós já temos, como a gente aprendeu na doutrina espírita, a gente tem a fé raciocinada. A nossa fé é raciocinada, é direcionada. A gente entende que tudo que a gente está passando é por merecimento nosso, é por consequências nossas, por atos meus. Deus não tem culpa de nada, nem Deus e nem o outro, né? E aí a gente consegue entender, a gente consegue esse comer e beber na presença do Mestre. Se a gente conseguir agir praticando o Evangelho, não só em palavras, mas em pensamentos e atitudes, aí sim a gente vai estar comendo e bebendo na presença do Mestre. Isso a gente começa dentro de casa, com a nossa família, né? Como a gente falou lá no início. Eu me transformo, eu entendo isso e tudo vai se transformando ao meu redor. É matemática. Deus vai agindo na nossa vida quando a gente pratica o amor dele, quando a gente coloca em movimento o amor de Deus. No dia a dia não é fácil, né? Existem situações, pessoas, não são fáceis, mas a gente tem que se esforçar, porque a gente não é irracional. Então usa a sua inteligência, o seu livre-arbítrio para boas escolhas, de forma correta. E aí quando a gente chegar do outro lado, a gente vai ver que tudo valeu a pena. Lembrando, a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui é só uma passagem. A nossa verdadeira vida é a espiritual. Nós estamos aqui, nós não somos daqui.
Por isso, não se apega em brigas que não vão te levar a nada. Porque quando chegar do outro lado, você vai ver que não valeu a pena esse sofrimento. Então vamos fazer a nossa oração para finalizar o nosso evangelho. Fecha os olhos, mentalizando a imagem de Jesus no seu lar. Onde quer que você queira que Jesus esteja nesse momento, mentaliza Jesus. Mentaliza uma luz branca, muito forte, ocupando todos os espaços desse lar. Como um scanner, escaneando cada espaço do seu lar, entrando em você, passando por você essa luz. É a luz de Deus. Trazendo e fortalecendo o Evangelho de Jesus no nosso coração. Que a gente possa comer e beber na presença de Jesus, com humildade, com empatia, principalmente com compreensão, com muita compreensão com todos aqueles que passarem por nós. Que possamos perdoar sempre, sempre, e não trazer no nosso coração manchas escuras de sentimentos ruins, que são essas manchas que nos fazem adoecer. São essas manchas escuras que nos fazem desenvolver doenças. Que a gente aprenda a transmutar esses sentimentos através do amor, da empatia, da compreensão, da indulgência, da piedade e da caridade verdadeira. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, higienizou os nossos lares, aplicou passes, tratamentos. E finalizamos mais um evangelho de puro amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Finalizamos, até a música acabou. Então espero que a gente tenha aproveitado o evangelho, uma semana iluminada, abençoada, comendo e bebendo na presença de Jesus, praticando o evangelho pelas palavras, pelo pensamento e pelas ações. Tá bom? Então, uma semana maravilhosa para vocês. Isso aí. Semana que vem temos mais no nosso caminho Verdade e Vida. Obrigada a vocês, gente. Amo vocês do fundo do meu coração. E a gente tá junto aqui e em todo o espaço. Um beijo, gente, no coração de vocês. Obrigada, amigos. Isso aí. Nossos todos irmãos aqui. Sem preconceitos. Zero preconceito. Um beijo. Compartilhem.